Com apetite de vitória, vem com tudo para cima do Palestra que está tentando se segurar entre os 5 primeiros colocados. O jogo é no domingo, dia 8, às 3 horas da tarde, no estádio 1º de Maio. Estas foram as dicas do Lente. A região da BBC para você durante toda essa semana. Agora conosco, sentado aqui na mesa, na bancada do Lente Esportiva, sem dúvida nenhuma, uma das principais figuras que representaram o Esporte Clube Santo André nesse acesso à Série 1. Está conosco, de forma honrada, o presidente do Esporte Clube Santo André, o Jairo. Boa noite, Jairo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Frank. Boa noite, Brandão. Boa noite a todo o torcedor do Santo André, nesse dia muito feliz para nós todos. E sem dúvida nenhuma, muito feliz, mas depois de um sufoco danado, hein, presidente? O jogo de sábado foi realmente algo que para estremecer o coração. Emocionante, difícil pelas circunstâncias, todas que envolveram este jogo, e uma vitória obtida no último instante vai conferir essa nossa vitória uma condição muito especial por toda a nossa vida. Acho que ganhar da maneira como ganhamos vai manter na nossa mente esse jogo aqui por muito e muito tempo. Perfeito, realmente. Pois não, Paulo? Pode, vamos seguir. Não, presidente, era isso que o senhor já deu um toque inicial aí. O que eu sempre falo, e estou falando há vários programas, e a gente até pouquinho antes a gente estava conversando, é que a gente sentia que o bom trabalho é representado pelo que a gente vê na cidade. A gente andava pela cidade e sempre quando o trabalho não é bem feito, a gente recebe o maior número de críticas possível. Esse ano, a gente acompanhou vários jogos do Santo André e na rua a gente vinha, o Santo André tá bem, Brandão, Santo André acho que esse ano chega. Então, esse é o reflexo, porque a gente sente o feeling do torcedor para com a gente, que tem um contato maior com o público, né? E a gente sentiu que esse trabalho estava sendo bem feito. Culminou com essa conquista fantástica. O que nós temos agora, presidente, eu sei que ainda é cedo, a gente está ainda em ritmo de festa, né? Mas a gente conversava até um pouquinho, há poucos instantes fora do ar, o trabalho, porque muitas notícias estão chegando. Como é que compor toda essa notícia? Campeonato mudado, não participação dos grandes, participa do C, não participa, e principalmente a pergunta que a gente tem hoje fazendo para o torcedor. Se mantém o time, não se mantém, quais as dificuldades? Essa é a pergunta que a gente tenta passar para o torcedor. Eu sei que é meio em cima da festa ainda, mas é necessário, presidente. O que a gente assiste é uma indefinição muito grande do formato do próximo Campeonato Paulista e também do formato do Campeonato Brasileiro, das Série B e C. Nós nos inscrevemos para disputar o Campeonato Brasileiro da Série C. Temos informações oficiosas de que já estamos incluídos entre aqueles que disputarão o campeonato dessa série. E em havendo confirmação, e teremos essa confirmação nos próximos dias, nós iremos tratar de detalhar melhor o nosso projeto e colocar em prática algo semelhante ao que aconteceu no Campeonato Paulista da Série A2 este ano. É a nossa intenção, temos discutido isso entre nós da diretoria do Esporte Clube Santo André, termos uma equipe forte e competitiva para sermos campeões da Série C. Nós, evidentemente, vamos aguardar alguns dias, mas já de antemão iremos trabalhar no sentido de manter, no que for possível, o grupo que foi campeão da Série A2. Nós vamos conversar com cada um desses atletas no sentido de mantê-los, a própria comissão técnica no sentido de mantê-la para que tenhamos continuidade de trabalho e tenhamos uma equipe forte para esse brasileiro da Série C. E talvez até reforçar essa equipe. Nós temos uma intenção, nós pretendemos muita coisa nesse segundo semestre, até porque isso representará uma preparação para entrarmos no Paulista de 2002 com mais condições, com melhores condições, né, para poder competir com São Caetano e outros clubes e lutar de igual para igual por um resultado
também na primeira divisão do futebol de São Paulo. Agora, quais são as considerações, presidente, que precisarão ser estudadas esta semana? O que é? Renovação com o patrocinador? O caixa do Esporte Clube Santo André? O que vai ser discutido para que esse elenco possa ser mantido, para que o torcedor tenha a certeza de que o Santo André vai entrar na Série C e vai participar da Série C, o torcedor pode ter certeza disso, para ganhar também, para conseguir mais um acesso? Não, os dois pontos precisarão ser resolvidos nessa próxima semana. É o formato da Série C, como ela vai acontecer, a confirmação da participação do Santo André. E o segundo ponto importante para decidirmos o que fazer é a renovação de contrato com os patrocinadores. O Klinger de Oliveira, nosso atual vice-presidente administrativo, que foi o homem que costurou toda essa teia de patrocínios para o Santo André, e que resultou no respaldo necessário para que o time de futebol pudesse ser montado com a qualidade que foi e ter disputado o Campeonato Paulista todo com o suporte que precisou. Então, o Klinger também vai costurar os patrocínios para o segundo semestre, para o Campeonato Brasileiro. Já temos conversado nesse sentido. E que vai desembocar com certeza no próximo Paulista. Agora, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para o senhor. Pessoalmente, como é que o senhor encarou esta Série A2? É uma conquista que eu particularmente sei, acho que um pouco, o quanto o senhor queria essa conquista. Me baseio pelo ano passado, até falei isso com o senhor no vestiário. Passa um pouco para o torcedor do que foi para o senhor essa conquista, presidente. Olha, eu acho que o Santo André, há alguns anos atrás, deu um passo muito grande para se transformar num grande clube, que foi a inauguração do nosso conjunto poliesportivo. Com a inauguração daquele conjunto, nós deixamos de ser um time de futebol para sermos um clube com uma massa associativa invejável, com instalações que realmente são o nosso orgulho, o orgulho de nós andreenses. Mas depois de cumprir essa etapa, nós vimos perseguindo uma segunda etapa, que era devolver o Santo André ao principal espaço do futebol de São Paulo. Desde 95, o Santo André chegava próximo do acesso e deixava escapar sempre por algum detalhe, por alguma infelicidade. Então, a luta começou a se tornar um pouco angustiante, né? E o Campeonato Paulista da Série A2, à medida que isso acontecia, ele ia se tornando cada vez mais difícil. Grandes equipes disputam a Série A2. É um campeonato extraordinariamente difícil de ser ganho, né? As equipes, eu vejo o Juventus, que tem uma estrutura, um patrimônio enorme, tem uma empresa por detrás, lutando desesperadamente conosco, com o Ituano, com o Et de Jundiaí, que tem a Parmalat por detrás. É uma luta difícil. E conseguir alcançar este resultado, como nós conseguimos no último sábado, realmente foi a glória. Foi o maior acontecimento, foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida esportiva, com certeza. E coroou todo um trabalho de um sem número de pessoas e tornou realidade um sonho meu e de muitos companheiros. Agora a gente tem pergunta, mas a pergunta especial do torcedor que está aqui no Canal 3, que está ali na frente com a Alessandra Nunes, torcedor que veio até aqui, está acompanhando o programa através de um telão. Vamos lá para fora lá, vamos ver a pergunta que tem o torcedor para o presidente Jairo Livoles do Santo André. Tá tudo ok lá, Léo? Tá tudo ok? Vai ser chamada lá? Então tá, Alessandra Nunes, é com você aí fora. É isso aí, Paulo. E a torcida que compareceu aqui na frente do canal local ABC3 tem uma pergunta para o presidente. Faz a sua pergunta para o presidente do Santo André. Primeiramente, eu gostaria muito de parabenizar ao presidente e toda a diretoria pelo trabalho, que foi realmente espetacular e foi a conquista do acesso. A pergunta que todos estão querendo saber, na hora do pênalti, o que passou pela sua cabeça, qual foi sua reação? Olha,
O estado de emoção que me envolveu naquele instante, eu não consigo descrever. Né? Uma esperança enorme, mas um medo muito grande também de que num único lance, numa única batida de bola, nós pudéssemos sair do céu e ir para o inferno. Graças a Deus, o Adãozinho acertou num cantinho e nós todos estamos aqui no céu, felizes e comemorando. O senhor viu o pênalti então, né, presidente? O senhor não ficou de costas? Não, vi. Estava atrás do gol, na parte atrás do gol, com os olhos bem abertos e acreditando de que ia dar certo e felizmente, graças a Deus, deu certo. Não, estou perguntando, Paulo, porque eu tenho informação de que teve dirigente que ficou de costas ali na hora do pênalti. Na hora do pênalti? Se olhou é porque confiava. Se olhou realmente é porque tinha a esperança. Bom, também depois de todo esse trabalho, se não confiasse na própria expectativa, apesar que estava no pé do Adãozinho também, né? E a gente até fez essa pergunta para o Adãozinho, como é que ele se sentiu, né? Ele falou, estou tranquilo que isso não foi a primeira vez, então deixou todo mundo tranquilo. Presidente, agora a minha pergunta, agora a gente já está fazendo uma projeção do Santo André já o ano que vem. A gente sabe que o segundo semestre tem todos esses detalhes ainda que faltam ser definidos para se anunciar e tomar alguma diretriz em relação a isso. Já para o campeonato do ano que vem, essas mudanças que houveram, a saída dos grandes, ainda na dependência, porque há muitas informações ainda, né, presidente, em relação a como vai ser formado, a participação dos grandes ou não, já houve tempo de um contato com a federação ou com os outros clubes aí, com os outros co-irmãos, para ver realmente a participação dos grandes. É fundamental a participação deles ou, de repente, o campeonato paulista só com os clubes supostamente pequenos, né? Porque pela disputa dessa A2 a gente vê que já não há mais muito essa distinção de grande ou pequeno, porque o campeonato em si é um campeonato grandioso. A informação que nós temos até agora é de que os grandes não participarão do Campeonato Paulista e irão disputar uma outra divisão interestadual, que é o Rio-São Paulo. E a gente vê nesse novo formato de campeonato algumas vantagens, mas uma grande desvantagem, que é não ter aqui no Bruno Daniel, logo de cara, no primeiro ano do nosso retorno, um Palmeiras, um Corinthians, um Santos, São Paulo, os grandes clubes, enfim, que seria uma atração muito grande para o torcedor da região. Essa é a grande perda do novo formato, mas já começamos a ouvir hoje novas notícias, novas informações de que talvez haja uma mudança nesse sentido, de que provavelmente os grandes serão incorporados ao Campeonato Paulista desde o mês de janeiro. Então acreditamos de que nos próximos dias, com o retorno do presidente Fará, que está lá nas Alagoas, para São Paulo, é que nós vamos ter definição mais clara. E torcendo com certeza para que os grandes clubes nos enfrentem aqui já a partir de janeiro no Bruno Daniel. Seria um sonho para todos nós, para toda a nossa galera que está aí fora, que está nos assistindo e que espera isso com muita ansiedade. É o que a gente estava dizendo, porque independente de serem grandes ou pequenos, também para os clubes grandes é uma receita muito grande jogar com os times no interior. A gente tem prova disso, são 17 mil, quase 17 mil pessoas, fora o que ficou fora no Bruno Daniel. A gente tem no São Caetano também um estádio que foi lotado, em outros, em São José do Rio Preto, em São José mesmo São José descendo, eram grandes rendas. Então, eu não sei se é interessante também a saída dos grandes clubes, que necessitam tanto quanto os pequenos dessas receitas, né, presidente? É verdade. Nós vemos aqui no estado de São Paulo alguns clubes emergentes que têm um potencial de atração de público extraordinário. O Santo André, na Série A2 do Campeonato Paulista deste ano, teve uma média de público no Bruno Daniel acima de 8 mil torcedores. Isso é uma média considerável, importante, numa Série A2. Então, São Caetano tem levado uma massa de torcedores enorme ao seu estádio. Não é? Outras cidades como Ribeirão Preto,
como Rio Preto, como Campinas, são cidades que têm um potencial gigantesco para o futebol. E na medida em que se mantiver os grandes clubes participando conosco dessas disputas, desse contexto, nós teremos um Campeonato Paulista de alto nível, com certeza. Comparável até ao Campeonato Brasileiro, né? Em algumas questões, porque os times realmente daqui têm muito mais condições de disputar qualquer outro time a nível estadual, que me perdoem os outros estados, mas realmente, excluindo os principais aí, há estaduais que não têm a mínima condição. Os times do interior paulista batem aí Com certeza. tranquilamente em grandes clubes de outros estados. Agora que o pessoal está ligando, está participando conosco aí no 4993, está aí o telefone na tela, 8694, está mandando a pergunta para o presidente, a gente vai tentar na medida do possível fazer aí as perguntas. Primeiro, ligação aqui, a primeira ligação é do Severo de Santo André, e quem ligou foi a sua netinha, presidente, está dizendo que o senhor está chiquérrimo e está muito orgulhosa do avô. Diz que está muito bonito na tela e que está muito orgulhosa do avô, a netinha do presidente. O Ayrton de Santo André está perguntando qual a importância do campeonato da Série C. O presidente já respondeu que o Santo André vai buscar o acesso para a Série B. E o Antony Borges tem uma pergunta importante aqui, presidente. Falou-se muito no Adãozinho, na importância dele, é inegável a importância dele para dentro do elenco. Ele está perguntando, e o Adãozinho fica ou não fica? Olha, infelizmente o Adãozinho não fica. O Adãozinho foi emprestado pelo São Caetano ao Santo André de forma muito gentil, pelo Nairo, pela sua diretoria. O Adãozinho nos ajudou muito nessa conquista, mas a condição básica era de que após o final do campeonato da Série 2, ele voltaria para o São Caetano, onde ele é também um atleta indispensável. Nós vamos ter que buscar no mercado futebolístico outro Adãozinho. Não vai ser fácil. Então tá. Concordo. O presidente precisa ir embora, vai participar de um outro programa de televisão, de uma televisão co-irmã nossa aí, que também acompanha os jogos do Santo André, do São Caetano e dos demais times da região do ABC. Eu gostaria das considerações finais, eu repito, dessa pessoa que foi um dos grandes responsáveis por estar dando alegria a milhares de torcedores aí por toda a cidade de Santo André e por toda o grande ABC, toda a região do grande ABC, presidente. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre o Santo André, sobre a conquista do Santo André, dividirmos com os nossos torcedores a alegria que está presente no coração de cada um de nós. Esperamos de que o Santo André, a partir de agora, cresça cada vez mais e possa alcançar um status ainda maior no mundo do futebol de São Paulo. Tá aí, então, participação mais do que ilustre do nosso Jairo Livoles, e a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem o Nelson Nassif radicalizando com os jogadores do Santo André. Até lá! Viu? Santo André do coração, entre os clubes o maior, uma equipe de valor, pra defender o nosso futebol, tuas cores nos encantam, em cada lance a torcida se levanta, num movimento de bandeiras, em coro de saúde. Que aí vai entrar o Nassif com lente, a gente já... Tira a caneca. Léo, tira a caneca do convidado. Caneca do convidado, ó. Tira daí, tira. Troca ela. Quantos minutos, André? Virando caneca.